Olá! Neste vídeo nós veremos como fazer uma outra forma de utilizar comandos indiretos para controlar um circuito. No caso aqui, um circuito hidráulico, mas poderia ser um circuito pneumático também. Então, nós utilizaremos aqui circuitos elétricos para comandar o nosso circuito. Bom, vamos montar então o nosso circuito, né? Como o circuito é um circuito eletro-hidráulico, é claro que ele tem que ter uma parte hidráulica, né? E uma parte elétrica. Então a gente está montando aqui um circuito com cilindro de duplação, né? Esse circuito que vocês já estão vendo há muito tempo. Então eu estou fazendo a ligação aqui convencional, tá? Um cilindro de duplação, uma válvula de 4 duas vias e uma unidade de bombeamento. A única diferença é que nesta válvula agora a gente vai trabalhar então com um acionamento elétrico. Então nós vamos vir aqui, ó, atuação elétrica ou hidráulica, né, ou eletrohidráulica, no caso aqui vai ser elétrica, e esse daqui é o elemento que nós vamos usar, que é uma solenoide. E a gente só vai usar ela do lado esquerdo neste vídeo. E do outro lado a gente vai colocar um retorno por mola. Então a válvula vai ficar com essa cara aqui, né? Muito bem. Bom, o que nós vamos fazer agora também? Só que para poder acionar esse elemento aqui, e esse elemento o que é? É uma solenoide, né? Solenoide vocês já viram nos vídeos de introdução do curso. É um elemento onde se eu aplico uma tensão, se eu energizo esse elemento, ele vai atuar semelhante a um cilindro, né? É um atuador elétrico linear. Quando você aciona, ele vai empurrar o carretel da minha válvula e vai mudar a posição da válvula, né? E no caso aqui, no nosso exemplo, essa mola vai retornar para a posição original quando eu não tiver energia na minha solenoide. Ou seja, se ela estiver energizada, eu vou mudar a posição da esquerda para a direita. Agora, se eu tirar a energia da solenoide, a mola retorna para a posição original. Muito bem. Ok. Para poder acionar essa solenoide, a gente precisa de um circuito elétrico. Então nós vamos montar aqui agora o nosso circuito. Para isso eu preciso de montar um barramento de 24 volts, né? E a referência de 0 volts. Eu vou alinhar os dois elementos aqui. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Bom, os nossos circuitos elétricos, então, eles são utilizados uma lógica de confecção que é baseada em relés, né? O relé é aquele elemento que vocês viram nos vídeos de introdução também, que ao ser energizado, esse elemento, ele vai fechar ou abrir chaves, tá? Então esse aqui é o nosso relé, essa aqui é a representação do relé. É um elemento que, como eu já falei, ele pode possuir várias chaves internas, normalmente abertas ou normalmente fechadas. Então, se as chaves forem normalmente abertas, se você energizá-lo, ele vai fechá-las. Agora, se ele tiver alguma chave normalmente fechada e você energizar, essas chaves serão abertas. Então, é assim que ele funciona. Eu vou colocar um nome nesse relé, vamos chamá-lo de K1, por exemplo. Tá? Eu vou precisar também da minha solenoide, afinal de contas, né, é o elemento aqui que está aqui na minha válvula. Então eu vou pegar a válvula solenoide, vou colocá-la aqui, tá? Vou fazer essa ligação. A solenoide também precisa de um nome, vamos chamá-la de Y1. Bom, fisicamente, tá? Esta solenoide aqui representada no circuito é exatamente essa solenoide aqui. Então, para o software entender que essa solenoide é essa, a gente tem que colocar o nome nessa daqui da válvula. E como a gente faz isso? Da mesma forma que a gente nomeia, por exemplo, as válvulas rolete. É só passar o mouse por cima, quando ele ficar verde, dou 2 cliques e coloco o mesmo nome da minha solenoide lá no circuito. Então, Y1. Muito bem, então agora o software já sabe que essa solenoide é exatamente esta aqui. Bom, eu vou precisar também de chaves, né?
por exemplo, para poder ligar o meu circuito, é interessante eu ter uma chave que, por exemplo, essa push button aqui. Essa chave aqui é aquela chave que nós temos nos computadores, né? Você aperta, ela liga e depois você solta, ela volta para a posição original. Então ela é uma chave push button e normalmente aberta, né? Vocês podem perceber aqui que ela está aberta. Vamos colocar um nome nessa chave. Eu vou chamar de Start, né? Minha chave de início, que eu vou comandar o circuito, ok? Bom, e quando eu apertar o Start, eu vou energizar essa minha característica aqui do circuito, que eu estou utilizando um relé, né? Então eu vou energizar esse relé. Ou seja, o que é energizar? Quando eu fechar o contato aqui, eu vou ter corrente passando nessa linha aqui, porque eu estou fechando o circuito de 24 para 0 volts aqui, né? Eu tenho uma queda de potencial aqui, então eu estou fazendo circular a corrente. Quando a corrente circula por um determinado elemento, é que eu estou dizendo que ele está sendo energizado, tá? Então, ao passar a corrente por esse elemento aqui, o nosso relé, ele vai fechar algumas chaves. E no caso, eu quero que ele energize a minha solenoide. Então, eu vou pegar uma chave normalmente aberta, aqui, o Make Switch, tá? Eu vou ligá-la aqui, a minha solenoide, e vou fechar o circuito aqui em cima. Muito bem. Essa chave aqui é uma chave que está interna ao meu relé, ok? Bom, então eu tenho que dizer ao software que essa chave aqui pertence a esse relé. O que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques sobre ela e vamos nomeá-la com o mesmo nome do relé. Perdão. Então, K1, aqui, essa chave é exatamente esse relé. E notem uma coisa muito interessante. Quando eu fiz essa nomeação, apareceu esse símbolo aqui estranho, aqui embaixo. O que significa esse símbolo? Ele está informando que nesse circuito aqui, tá? Existe uma chave normalmente aberta que pertence a este relé na linha 2. Então, se vocês olharem aqui a linha 2, vocês vão ver que tem uma chave normalmente aberta e nenhuma chave normalmente fechada, que é o break switch, que é exatamente essa daqui, tá? Então, o software já ajuda a gente nesse sentido. Eu consigo ver quais são as chaves e qual linha que elas estão de acordo com o relé. Para esse circuito aqui é simples, mas existem circuitos que eu tenho uma série aqui de elementos, então fica muito mais difícil de visualizar. Isso aqui ajuda muito, tá? Então, eu tenho uma chave normalmente aberta na linha 2. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou apertar o Start, eu vou circular uma corrente por essa linha, energizar K1, K1 vai fechar essa chave aqui, que por sua vez energiza a solenoide Y1, que muda a posição dessa válvula. Nossa, Francesco, mas que complicação, por que você não pega essa solenoide Y1 e coloca aqui no lugar desse relé logo de cara? Ou seja, por que você não pega essa solenoide e coloca aqui? Porque na hora que você aperta o Start, ela já vai ser energizada e tudo funciona muito bem. O que acontece é que essa não é uma estratégia muito boa de projeto. Por quê? Porque existem alguns entraves de manutenção, tá? Que devem ser levados em consideração. Essa solenoide, como vocês sabem, é exatamente essa aqui que está lá junto do cilindro. Ou seja, se acontece alguma coisa no meu circuito aqui, eu vou ter que ir lá mexer na minha válvula e trocar a solenoide lá, e vai dar um trabalho muito grande de manutenção. É mais fácil eu fazer alguma alteração aqui no meu circuito, que pode resolver o problema remotamente, do que ir lá e mexer. Outra coisa é que eu posso resolver mudar a programação, ou seja, mudar a ligação dos meus relés, né? E se eu colocasse aqui uma solenoide, isso ia atrapalhar o meu circuito, porque as ligações teriam que ser feitas lá na área. Isso aqui tudo eu posso fazer num quadro separado, né? Alterar a programação dos meus relés aqui, a ordem de acionamento dos meus relés, e com isso eu consegui fazer a alteração de sequenciamento dos meus circuitos de uma forma mais inteligente. Então, é por isso que a gente recomenda que você não utilize
a solenoide acionada diretamente, sempre indiretamente. Muito bem. Então, eu aperto Start, energizo aqui, fecho essa chave, energizo o Y1, que muda a posição. Vamos ver se isso funciona? Então, play, né? Então, aqui o circuito está fazendo o cilindro retornar. Eu vou apertar o Start e vamos ver o que acontece. Eu vou apertar com o botão esquerdo do mouse e vou segurar aqui o Start. Veja bem, eu estou segurando o mouse aqui na posição, o cilindro avançou, porque a solenoide Y1 está energizada. Quando eu solto o botão Start, o que acontece? Para de circular a energia, vocês estão vendo pela linha vermelha que está passando no circuito elétrico, né? Interrompendo a energia, a solenoide é desligada e a mola então retorna a válvula para a posição original. Então eu vou soltar o botão agora. Então isso acontece. Bom, esse circuito, para ele poder deixar o meu cilindro totalmente avançado, vocês percebem que eu preciso segurar o mouse. Significa que esse circuito não tem memória, né? Ou seja, para ele funcionar eu tenho que ficar apertando o botão Start. Isso talvez não seja interessante. Talvez seja interessante eu utilizar um circuito onde eu vou apertar o botão, tirar a mão do botão e o circuito avança e faz o que tem que fazer. Então vamos colocar um outro elemento aqui agora no nosso circuito, que é a memória. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar uma chave normalmente aberta aqui, vou levá-la aqui para o nosso circuito elétrico, vou fazer esta ligação aqui. Então vocês estão vendo aqui uma ligação em paralelo, né? Ou seja, vai chegar energia em K1 se eu fechar a chave Start ou essa chave aqui, certo? Isso é um OU, tá? Essa ligação em paralelo aqui, em circuitos lógicos como esse que nós estamos trabalhando, é um OU, sendo que esse aqui é um E, né? Se eu tivesse, por exemplo, uma chave aqui, ó, vamos colocar uma aqui para a gente explicar o que está acontecendo. Essas duas chaves aqui, só vai chegar energia em Y1 se K1 e esta chave aqui estiverem fechadas. Então vocês percebem, aqui isso aqui é um E, isso aqui é um OU. Então, ligações de chaves em série representam o comando lógico E. E ligações de chave em paralelo significam o comando lógico OU. Tá? Muito bem. Agora, vamos nomear essa chave aqui, dizendo que ela pertence ao relé K1. O relé pode ter quantas chaves forem necessárias de acordo com o fabricante, tá? Então, eu vou apertar o Start aqui. Quando eu energizar K1, ele vai fechar essa chave e essa daqui. E o que vai acontecer? O meu circuito ele vai avançar, certo? E vai ficar lá, porque não tem nada fazendo ele retornar. Então, vamos ver aqui o que acontece. Apertei Start, soltei o mouse, tá? Percebam, quando eu solto o mouse, a válvula estática é do tipo push button, ela retorna, tá? Entretanto, as linhas aqui continuam energizadas. Por quê? Porque eu coloquei uma memória, né? O pessoal da automação gosta de chamar isso aqui de selo, né? Eu coloquei um selo aqui, uma memória. Então, significa que o relé, ele foi energizado, ele fechou essa chave e esta. Então, ele garantiu agora que ele sempre vai ter alimentação de energia. Mas nós temos um problema aqui. O cilindro avançou e não retorna. Como que a gente pode fazer ele retornar? Bom, uma das formas da gente fazer isso é a gente, por exemplo, utilizar uma régua, ok? E no final dela eu vou colocar uma chave de fim de curso na posição de final de curso 200, tá? Eu chamei essa chave de S1 e eu vou utilizar agora aqui neste ramo do circuito que eu estou clicando, está ficando verde, eu vou utilizar uma chave normalmente fechada. Essa chave aqui, ela vai ser essa chave S1. Então, eu vou dar 2 cliques sobre ela, vou chamar de S1. Só que não acabou aqui agora. Essa chave, ela vai ser acionada por rolete. Ela pode ser acionada por rolete, ou por limite, né, um contato seco, ok?
Ou ainda eu posso ter um tipo de contato do tipo read. Você já deve ter ouvido falar de read switch, né? Que é aquela chave magnética. Ou quando eu digo que o contato é através de read, eu estou dizendo que é um contato que não é físico, ele é através de sensores. Tá? Então pode ser um sensor indutivo, capacitivo, magnético, enfim. O tipo de sensor que eu achar mais interessante. Eu vou usar um rolete porque fica mais fácil da gente visualizar aqui no nosso circuito. Quando eu coloquei o rolete, apareceu um roletezinho aqui e essa chave S1. O que vai acontecer? Eu aperto Start. Está fechado aqui? Sim. Então vai passar corrente. Energiza K1, K1 fecha aqui e aqui. Energiza Y1, que por sua vez muda a posição dessa válvula, o cilindro avança, bate em S1. Quando ele bate em S1, ele abre essa conexão aqui. Abrindo essa conexão, ele tira energia de K1, que por sua vez abre essa chave e abre essa chave. Abrindo essas duas chaves, tira energia de Y1 e a mola então retorna à válvula de posição original, que faz com que o cilindro retorne. Vamos ver? Então, está aqui o meu circuito, eu vou apertar o Start, vou soltar o botão, ele vai até S1, abriu e voltou o circuito. Então, esse aqui é um circuito eletrohidráulico com memória na parte elétrica, tá? A memória que nós estamos trabalhando está aqui na parte elétrica, ok? Existem outras formas de fazer esse circuito, tá? Resolvendo o mesmo problema, porém com a memória na parte hidráulica. Isso nós vamos ver no próximo vídeo. Até mais!